agradeço a saudação de bem-vindos, tem sido minha pessoa. Deus abençoe o pastor Marcos de Oliveira pelo convite. Ele que está sendo muito bem representado aqui no presbítero Marcelo. Deus abençoe todos os demais obreiros que aqui militam na causa do Senhor. Eu preciso confessar algo aos irmãos. Estava com saudade de retornar à Vila Guilhermina. Havia alguns meses que nós não cultuávamos a Deus aqui com os irmãos, mas como eu não me ofereço para pregar ou para estar participando de quaisquer cultos ou eventos, eu aguardei no Senhor a oportunidade, tenho certeza que Deus me deu um presente neste dia, poder estar aqui. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Localize, por favor, a epístola que Paulo escreveu a Tito, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 11, nós vamos ler um texto que eu considero ser conhecido de todos nós que somos leitores e amantes da Bíblia, a palavra de Deus. Mas eu quero ser fiel a algo que Deus pôs ao meu coração, o sentimento a respeito da graça divina. E eu quero, com a ajuda do querido Espírito Santo, falar um pouco sobre a graça de Deus e profetizar a palavra do Senhor, que haverá graça divina sobre a tua vida, haverá graça divina sobre a tua casa, haverá graça divina sobre a tua família, haverá graça divina sobre os teus familiares, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 2, carta ou epístola que Paulo escreve a Tito, a partir do versículo de número 11. Mais precisamente, vamos ler até o versículo 14 e então vamos refletir na palavra de Deus. O texto sagrado nos diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Amém, meus irmãos? Queiram estar sentados. Meu muito obrigado a todos, em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos focar os nossos olhos exatamente acerca deste assunto que Paulo está tratando aqui dentro de um sentido teológico. Nós vamos falar um pouco sobre a graça de Deus e tentar, à luz das Escrituras, aplicar esta palavra graça em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Mas eu preciso relembrar aos irmãos, embora eu acredito que todos nós temos o conhecimento acerca da verdade bíblica
acerca da graça de Deus. A palavra graça, segundo os entendidos e estudiosos, e a verdade não precisa ser muito entendido ou estudioso para saber o significado da palavra graça, porque a palavra graça é entendida como um dom. A palavra graça é interpretada como um presente. Ela também é interpretada como um ato de generosidade, uma graça que provoca prazer, algo que traz satisfação. Ela é entendida como um benefício, e a linguagem mais comum que nós temos, dita pelos entendidos, é que graça é o favor imerecido de Deus ao homem. Segundo o que nós encontramos à luz da Bíblia, nós podemos afirmar que graça é um dos atributos que Deus tem. Graça, à luz da Bíblia, é um componente do caráter de Deus. É algo que vem sendo demonstrado pelo Senhor através da sua bondade para com o ser humano pecador que na realidade não merecia o favor divino. Agora, é interessante nós analisarmos o que a Bíblia nos apresenta acerca da graça. É verdade que é um assunto inesgotável nas Escrituras. Por exemplo, a Bíblia chega a dizer que o trono onde Deus está, ele é chamado de o trono da graça. Quem é que não lembra daquela expressão do escritor aos Hebreus no capítulo de número 4 e no versículo de número 16, no contexto, o escritor está falando sobre o grande sumo sacerdote que hoje nós temos. Ele está falando exatamente acerca da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, que hoje compadece das nossas fraquezas. E lá no versículo de número 16, o escritor diz que qualquer pessoa, para se aproximar diante de Deus, basta chegar com confiança ao trono da sua graça, para que possa receber o favor divino, para que possa receber o dom, o presente, a ação generosa de Deus e ser socorrido num tempo de oportunidade. Segundo o apóstolo São Pedro, o apóstolo Pedro, quando fala acerca da graça divina, ele declara que o Senhor nosso Deus é um Deus tão grande, tão sublime, tão elevado, que ele é chamado por Pedro no capítulo 5, versículo 10 da sua primeira epístola, de o Deus de toda graça. Eu acho bonito esse texto, porque Pedro diz assim: e o Deus de toda graça, depois de haver lhes padecido por um pouco de tempo. Veja bem que o apóstolo Pedro está deixando claro que enquanto estivermos aqui nesta terra, enquanto estivermos aqui nesta vida, nós vamos estar sujeitos a crises, sujeito a lutas, sujeito a adversidades, sujeito a momentos difíceis e momentos de complicações. Mas olha, o texto diz que o nosso padecimento é por um pouco de tempo, não é eterno, não é permanente, não é duradouro. Pedro diz que o Deus de toda graça, depois que a gente padece um pouco, esse mesmo
aperfeiçoar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos fortificar e vai nos confirmar para a glória do seu santo, bendito e excelso nome. É interessante, e a Bíblia de fato é riquíssima quando fala da graça de Deus. E João, no Evangelho que ele escreve, ele diz que por conta da nossa rendição ao senhorio de Cristo, aquela atitude que a maioria dos que aqui estão, e eu posso afirmar que 99% dos que aqui estão, por certo, já fizeram esta confissão, essa rendição ao senhorio de Cristo. De acordo com João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que nós então, através desse reconhecimento do senhorio de Cristo na nossa vida, nós recebemos, por graça de Deus, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, pela fé que nós demonstramos no seu nome. Aí no versículo de número 16, João diz que isto é chamado de graça sobre graça. Quando você recebe Jesus na tua vida, acreditando nele com o teu coração, a Bíblia diz que dele nós recebemos graça sobre graça. É muito favor, é muito benefício, é muita bondade, é muita misericórdia, é muita compaixão, é muita gratidão, aleluia, de Deus ao nosso favor. Agora, queridos e amados irmãos, é importante a gente ter em mente que nós devemos aproveitar este favor, esta bondade, esta atitude misericordiosa de Deus ao nosso favor. E eu pergunto nessa noite: tem alguém aqui que encontra motivos para glorificar